Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 27. E eu vou ler o capítulo inteiro e ainda um pedaço do outro. Então, quem gosta de Bíblia hoje vai ler Bíblia comigo, amém? Atos 27. Aqui é quando Paulo vai para Roma. Vou até tomar uma água aqui. Glória a Deus. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Essa carta quem escreveu foi Lucas, esse livro. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali, o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias. Depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Quinido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha defronte ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazeia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. E disse ele: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E uma vez que Bons Portos era enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente. E um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou forte sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram as cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixar que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar.
No terceiro dia, removeram até mesmo a parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham um bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Por volta da meia-noite, na 14ª noite, 14 dias já de tempestade, na 14ª noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme, lançaram a sonda e verificaram a água. Tinham metros de profundidade. Um pouco depois lançaram a sonda e novamente encontraram apenas 27 metros. Temíamos que se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas na praia. Por isso lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que chegasse o dia logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vida na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial no comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e os deixaram à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa para o seu próprio bem, pois nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Em seguida tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e o comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram que seria possível chegar. Então cortaram as âncoras e a deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram as velas e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre 2 correntezas contrárias, meu Deus, e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida com força pelas ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção. E os outros se agarravam em tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim todos chegaram à praia em segurança. Só vou mais um pouquinho. Uma vez salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal nenhum. Aleluia. Pai, a sua palavra foi lida. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha nos falar e nos direcionar nessa manhã. Que nós possamos ter uma fé segura
E em meio às tempestades, Senhor, nós possamos conduzir o barco para louvor da tua glória. Ufa, que peleja. Olha o que Paulo passou. Eu quis ler todo o texto para que a gente pudesse ter a dimensão dessa batalha. Aqui Paulo estava numa viagem, estava determinado, ele era prisioneiro por pregar o evangelho. Os judeus queriam prendê-lo, matá-lo, mas como ele era cidadão romano, ele apela para ir a César. E Deus queria que ele chegasse em Roma. Deus tinha uma missão para Paulo em Roma. Você vai chegar. Não importa o que aconteça entre um ponto e outro. Se Deus determinou que você vai chegar, você vai chegar. Em meio a lutas e tempestades, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele lhe prometeu. E a gente pode comparar essa viagem de Paulo, a gente pode trazer, aplicando a nossa vida, a nossa vida. A vida é como uma viagem. A vida é como uma viagem. Nós vamos de um ponto a outro. E nessa viagem, nós vamos ter muitas pelejas, muitas batalhas, muitos imprevistos, muitas guerras, muitos dias difíceis. E dias difíceis nos dão experiências extraordinárias com Deus. Dias difíceis separam homens de meninos. Dias difíceis conseguem fazer discernir quem é maduro e quem é infantil na fé. Dias difíceis nos ensinam, porque nos dias fáceis nós não aprendemos. Os dias fáceis são dias de refrigério que Deus concede a nós, para que a gente possa ter aqueles momentos de alegria. Mas são nos dias difíceis, nas pelejas da vida, é que nós somos forjados. Nosso caráter é trabalhado, nosso espírito é aperfeiçoado para a glória de Deus. Ali nós somos amadurecidos. Paulo estava nesse navio, nessa viagem, como um prisioneiro de Cristo. Como um prisioneiro. Mas Deus é misericordioso. Deus é Deus de misericórdia. Em momentos difíceis, Ele sempre está presente com a sua misericórdia. Porque Paulo estava como um prisioneiro. Mas o capitão, o chefe, o centurião que estava ali, ele se apegou a Paulo. Ele usou de bondade com Paulo. Deus pode usar em seus dias difíceis pessoas que você nunca imagina para te abençoar. Deus não tem padrão para agir. Deus abençoou Elias nos seus dias difíceis através de uma viúva de Sidom, de Sarepta. Deus não tem padrão para agir. Deus não age dentro da nossa caixinha. Imagine Paulo, um prisioneiro. Mas quem vai se apegar a ele, quem vai ouvir, quem vai gostar dele, é o centurião, o chefe da polícia. Nos seus dias difíceis, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Não é do jeito que você imagina. Quase sempre não. Pode ser. Pessoas que você nem imagina, pode se levantar para te abençoar. E ali, ele tratou Paulo com bondade. E Paulo, ele nesta trajetória, como um prisioneiro, ele tinha algo que aquelas pessoas não tinham: visão espiritual. E em dias difíceis, queridos, nós precisamos ter a visão espiritual. Nós precisamos entender que nós estamos atravessando isso, mas que Deus está o tempo todo no controle.
que Deus está o tempo todo no controle, que Deus está conosco nos dias difíceis e que há propósito nisso, Deus quer trabalhar em nós, Deus quer trabalhar no derredor, Deus quer trabalhar naqueles ao nosso entorno. e 276 pessoas estavam naquele navio. Eles tinham que ir a Roma. E lá no versículo 10, Paulo fala para eles: olha, não é um bom tempo para navegar. Não é um bom tempo para que a gente saia. Eu vejo problemas. Eu vejo grande prejuízo. E tudo que Paulo viu aconteceu. Mas aquele homem carnal, o capitão do navio, ele não ouviu Paulo. Ele preferiu ouvir um especialista da área. E eu já aprendo aqui que Deus nos dá sinais, que Deus nos mostra se devemos ir ou não, que Deus, Ele nos dá visão espiritual se devemos avançar ou ficar. Muitos de nós, por falta de fé, preferimos ouvir um especialista. Preferimos dar ouvido a um especialista do que dar ouvido à voz de Deus. Deus estava usando Paulo naquele momento. Paulo não era o Jonas do navio. Porque aqui a situação é totalmente oposta. Eu quero dizer que você, firmado no centro da vontade de Deus, também vai enfrentar tempestades. Paulo estava no centro da vontade de Deus. Paulo estava no destino que Deus queria para ele. E ele estava enfrentando tempestade. E às vezes nós estamos posicionados no centro da vontade de Deus, fazendo tudo certo e enfrentando tempestade. Mas eu não vi Paulo aqui perguntando em hora nenhuma assim: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Oh meu Deus. Aí, porque começa a surgir a síndrome de Jonas. Eu sou o Jonas da igreja. Eu sou o Jonas do navio. Eu sou o Jonas da minha vida. Jonas estava fora da vontade de Deus. E o capitão estava correto. E aquele navio também foi açoitado. Paulo estava no centro da vontade de Deus. E o capitão não estava. E o navio foi açoitado. Porque tempestade existe para quem está no centro da vontade de Deus e para quem não está também. O sol nasce para os bons e os maus. Você não é o Jonas. A vida é feita de dias bons e dias maus. Então não se culpe pela fase difícil. Apenas confie em Deus. Confia no Senhor. Você não vê Paulo aqui falando assim: ah não, Senhor, estou fazendo tudo certinho. Eu estou certinho, eu estou fazendo tudo. E meu navio está sendo assolado. Por quê? Não. Paulo, ele alerta o capitão. Mas o capitão prefere ouvir o dono do barco. Ele alerta aquele centurião. Muitas vezes Deus vai usar pessoas para nos alertar. Muitas vezes Deus vai usar pessoas para falar: olha, não vá por esse caminho. Olha, isso aqui não vai dar certo. Não é um bom tempo, não é uma boa hora. Mas aí a gente vai acabar ouvindo a voz da experiência, a voz do especialista, a voz da internet, a voz do cara que deu certo, a voz daquele que ficou famoso, a voz daquele que já está rico e eu não estou rico. Meu Deus, o que está acontecendo? Não sei.
Tem coisas que Deus faz hoje que você só vai entender amanhã. Tem coisas que Deus faz que nós não conseguimos compreender, entender. As lutas e a tempestade. Só amanhã nós vamos entender os porquês da vida. Os paraquês da vida. A nós cabe, sabe o quê? Confiar no Senhor. Confiar que Ele está no barco. Confiar que Ele está conosco. Confiar que Ele está no controle da nossa vida. Ok, então vamos embora, vamos viajar. Paulo alertou, ele era um prisioneiro, ele não era ninguém ali. Mas quem o tempo todo controlou, organizou e coordenou foi Paulo. Porque a autoridade estava na vida de Paulo e não no capitão do barco. A autoridade estava na vida de Paulo. Talvez você não esteja na condição de capitão, na condição de chefe, na condição de médico, na condição de dono, mas a autoridade está sobre a sua vida. É o que você direcionar, é o que você falar, é o que você orar que vai acontecer. É através da sua vida que a situação vai mudar. É através da sua vida que a família vai ser salva. É através da sua vida que essa empresa vai erguer. Aleluia! Faraó estava no trono, mas quem tinha autoridade era José. Paulo estava no comando daquele barco. Por quê? Porque ele tinha autoridade espiritual. E é você que tem autoridade espiritual que está no comando do barco da sua família. É você que tem autoridade espiritual que está no comando dessa enfermidade. É você que tem autoridade espiritual que está no comando do seu casamento. Mas como, pastor? É através da sua oração. É através do seu jejum. É através da visão espiritual que Deus vai mudar essa história. Deus vai enviar um anjo para dizer para você: olha, ninguém vai se perder. Nada de mal vai acontecer, aleluia! Vai ter dias na nossa vida que o vento vai soprar mais forte. E o pior, você vai estar orando e o vento sopra mais forte. 14 dias já sendo assolado. Será que a gente aguenta? Será que a gente não já teria pulado no mar? Mas é aí que mostra quem é e quem não é. São os dias difíceis que mostram quem é e quem não é. Quem está e quem não está. Quem confia e quem não confia. São nos dias difíceis que a gente tem as maiores experiências com Deus. E Paulo foi visitado por um anjo. Um anjo chegou até Paulo e disse: Paulo, não temas. Não temas. Porque nenhum de vocês, nenhum fio do cabelo de vocês vão cair. Porque é necessário, por sua causa, a tripulação inteira vai ser salva. Por sua causa, sua família inteira vai ser salva. Por sua causa, a situação financeira vai mudar. Por sua causa haverá saúde. Por seu posicionamento, por sua oração, por sua autoridade, ninguém irá se perder. Ninguém. Ninguém irá se perder. Nós precisamos de visão espiritual. Ontem eu estava no hospital com a minha mãe. Durante o dia eu estou ficando lá até as 2h, 3. Eu chego lá às 7 e fico. E minha mãe estava muito, muito abatida, muito cansada. E o médico entrou, olhou. É uma tempestade, não é? Já tem mais de 15 dias, 17 dias que minha mãe está internada. E eu estava naquele hospital. Aí passou a hora, nada.
Eu falei, mãe, vamos orar? Eu vou orar agora para a senhora, eu vou orar agora. E eu comecei a orar. E naquele momento que eu comecei a orar, já era quase 11 horas da manhã, e eu orando e repreendendo o espírito da enfermidade, repreendendo os demônios daquele ambiente, repreendendo. 5 minutos depois, minha mãe levantou e falou, eu quero tomar banho. 5 minutos depois. Sabe por quê, queridos? Porque o médico é que estava no comando, mas a autoridade está na vida da gente. O mundo espiritual é intenso. O mundo espiritual é intenso. Nós temos que viver de jejum mesmo, de oração mesmo. Quando Deus mandar em tempos difíceis, nós temos que fazer o que Deus manda. Paulo, quando ele ouviu, ele comunicou a todos e falou, gente, é o seguinte, o vento está aumentando, a gente não vê nem sol nem estrela mais, né? Digo eu, não Paulo, né? O negócio está estreitando, com certeza nós vamos chegar na Itália. O que vai acontecer? Deus está no controle. Então vamos comer e nos alimentar para a gente aguentar nadar. Vamos, porque um anjo me apareceu e falou que ninguém vai se perder. E que nós vamos chegar. O que a gente aprende com isso? Que Deus não perdeu o controle de nada. Que Deus está te vendo o tempo todo. Que Deus está conduzindo essa história. Que Deus está com a mão dele sobre a sua vida. Um dia Moisés lá no desespero, orando a Deus, Deus falou assim, Moisés, acaso a minha mão encurtou? Acaso a minha mão encurtou? Eu quero dizer para você, acaso a mão de Deus encurtou sobre a sua vida? Quantas tempestades você já enfrentou igual a essa e saiu vivo? Quantas tempestades você passou? Quantas lutas você passou? E Deus te honrou. Em dias difíceis, traga à memória aquilo que te dá esperança. Não olhe para o barco, mas olhe para Deus. Não olhe para a tempestade, mas olhe para a direção que Deus está te dando. Então Deus fala para Paulo. E gente, a tempestade piorou. O negócio estreitou mais ainda. Que prova. A prova da fé. E agora? Eu faço do meu jeito? Ou eu sigo a voz de Deus? E agora que a coisa estreitou demais, eu dou meu jeitinho ou eu faço o que Deus está mandando? A nossa fé é provada, queridos. A nossa fé é provada. A tempestade prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas. Mas tenha bom ânimo. Uma das coisas que Deus sempre fala nos dias difíceis: tenha bom ânimo. Porque o bom ânimo é a fé. Não esmoreça na fé. Não desfaleça na fé. Como está a sua vida de oração? Como você está encarando esses dias difíceis? Você está orando mais? Você está fazendo um propósito? Você está olhando para Deus e falando: Senhor, eu te apresento essa situação e eu sei que o Senhor está no controle, me conduz aonde o Senhor deseja. Deus vai fazer. O como é com Ele, queridos. O como é com Ele. E Ele sempre nos surpreende. Em meio às tempestades, caráteres são revelados.
Pessoas que estão com você vão se revelar. Nos dias difíceis, você vai ver quem é e quem não é do seu lado. Primeira coisa que acontece, os marinheiros queriam abandonar o barco. Muitos marinheiros vão abandonar seu barco nos seus dias difíceis. Muitas pessoas vão abandonar o seu barco. E pessoas estratégicas. E pessoas que estão no controle. E pessoas que têm a habilidade para te ajudar. Por quê? Por quê, pastora? Porque a glória tem que ser de Deus, não sua. Não das pessoas. Deus deixa aí. Deus vai tirar pessoas da nossa vida e colocar outras. Naquele momento, Paulo falou assim: não, agora, depois vocês podem ir embora, mas agora vocês vão ficar. Olha a autoridade na vida de Paulo, né? Vocês podem ir embora. Pessoas vão se revelar. Em meio às tempestades, você vai ver quem é quem. Mesmo que elas fiquem do seu lado, você vai estar protegida pela sabedoria e pelo entendimento. Você vai enxergar. E vai ter o tempo de chegar e o tempo de sair. Vocês estão entendendo? Amém? A empresa começou um momento difícil. Aquela pessoa principal vai querer pular do barco. É assim. As pessoas serão reveladas. Deus revela quem está com você e quem não está. E Paulo comunicou a Júlio e falou para ele: olha, eles não podem ir agora, depois eles podem ir, agora não. Agora não, agora nós precisamos deles aqui. Aí eles cortaram os barcos e os botes salva-vidas foram à deriva. Tá, tudo bem. No meio desses 276 pessoas, no meio das 276 pessoas da nossa vida, daqueles que andam com a gente, tem aqueles também que querem nos matar. Tem os que querem nos abandonar e tem aqueles que querem nos matar, porque os soldados falaram assim: olha, esses caras aí são prisioneiros, eles vão fugir. Eles vão fugir, então vão matar todo mundo. Meu Deus. Tem pessoas que estão no barco da sua vida, mas que não estão na mesma visão que você. Quer matar os seus propósitos, matar a sua vida, matar os seus sonhos, matar a sua visão. Você não vai precisar fazer nada, Deus revela. Deus revela e Deus tira. E Deus protege também. Deus guarda também. Porque olha o que aconteceu. Vê se isso não é Deus purinho na vida de Paulo. Porque Paulo era um prisioneiro, então ele ia morrer. Mas o centurião, o chefe, falou: não, ninguém vai matar ninguém aqui. Nenhum prisioneiro vai morrer. Por causa de quem? De Paulo. É Deus guardando a vida de Paulo. Comece a observar Deus guardando sua vida nos detalhes. Comece a observar Deus levantando pessoas para caminhar com você que também vão guardar a sua vida, que vão te proteger de situações difíceis, porque a gente fica muito focado na tempestade e não consegue ver Deus agindo nos pequenos detalhes. Isso só prova que Deus está no controle o tempo todo, que a gente não está sozinho e solto na vida. Eles foram e a tempestade piorou. Agora comeram e depois liberaram a carga de trigo. Perderam tudo. Eles perderam tudo, mas não perderam a vida. E enquanto a vida, a esperança. Você pode perder tudo, queridos. Pode perder tudo. Não perdendo Jesus, você começa de novo. A palavra de Deus diz lá em Jó que ao cheiro das águas, ainda há esperança. A raiz brota de novo. Se você tem raiz, você brota de novo. Pastor, eu perdi casamento, eu perdi empresa, eu perdi isso, perdi aquilo. Você perdeu Jesus? Não. Então, vai tudo começar de novo. Vai brotar de novo.
Vai nascer aquele brotinho, aquela folhinha, e vai nascendo e vai crescer. Amém? Quebrou tudo agora. Agora quebrou tudo. Eles tentaram tudo. Eles tentaram todas as estratégias humanas. Eles tentaram tudo que eles sabiam. O capitão sabia. Tudo que os marinheiros sabiam. Nada deu certo. Acho que você já pegou, né? Você vai tentar de tudo. Mas na hora que você parar e falar, Deus, agora é com o Senhor. Não é do meu jeito, mas não é do seu jeito, papai. Vou bater meu joelho no chão, vou orar e o Senhor me conduz nessa história aí. Eu vou seguir a direção que o Senhor me deu. Eu vou seguir a visão que o Senhor me deu. Eu vou caminhar na visão. É difícil caminhar na visão. É difícil caminhar na visão. Os que sabiam nadar. Então o barco quebrou tudo. Quebrou tudo. Acabou com tudo. Meu Deus. No meio do mar. Tempestade. Entra comigo nessa cena. Que horror. O mar devia estar gelado. Aqueles mares da Europa lá, tudo gelado. Depois de 14 dias ou mais, uns foram nadando. Quem sabia nadar foi nadando. Outros se salvaram na madeira, num pedacinho do barco. Chegaram em Malta. Chegarem na ilha de Malta, meio do caminho. Ainda não é o destino final. Não pare no meio do caminho por causa das dificuldades. Não pare no meio do caminho por causa das dificuldades. Não desista porque não deu certo até Malta. Você tem que chegar na Itália. Paulo, não é esse aqui não. Apóstolo Paulo. Não pare em Malta. Você ainda está no meio do caminho. Chegaram lá. O pessoal recebeu eles com alegria. Uai, ufa. Acabou os problemas, né? Não é assim, gente? Acabou. Acenderam a fogueira. A serpente. Porque Satanás é a serpente maligna que quer morder a gente o tempo todo. Uma serpente peçonhenta. Esse cara aqui, ó, eu que parei aqui, porque depois vocês vão até o final da história, gente. É sensacional. Quando os habitantes viram a cobra, eu vou ler com vocês, não dou conta. A cobra, o que aconteceu? Sem dúvida, esse cara é um assassino. E isso acontece, gente, com a gente. Sem dúvida, essa pessoa não é de Deus. Porque olha só, vive de luta atrás de luta, luta atrás de luta. Eu não estou dando honra e glória à luta. Eu estou dizendo que dias difíceis virão. Então olha para vocês verem. Paulo era a solução dos problemas, mas eles estavam achando que Paulo era a causa dos problemas. Que Deus estava entrando com juízo, igual Jó, né? Na vida. Mas a autoridade estava na vida de Paulo. A autoridade está na sua vida. Não importa o que a sua família pensa de você. Não importa o que as pessoas pensam de você. Que você é o menor, que você não dá certo. Que você vive de luta em luta. Que nada acontece, que nada dá certo. Queridos, se Deus é contigo, no tempo certo Ele te revela. No tempo certo Ele mostra que Ele é com você. Paulo dá uma sacudidinha na cobra, gente. A serpente cai. Aí no versículo 6 fala assim: o povo esperava que ele inchasse e caísse morto. Mas depois de esperarem muito tempo e ver que nada tinha acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Dá tempo ao tempo.
que Deus te revela. Dá tempo ao tempo. Mantenha-se posicionado na fé, que Deus te revela. Que as pessoas reconhecerão o Deus que existe na sua vida. Todos verão que Deus é contigo. Todos terão que reconhecer a autoridade que Deus colocou na sua vida. É Deus cuidando de tudo, né, gente? É Deus cuidando. Fala para o seu irmão, meu irmão. Escuta aqui. É Deus cuidando de tudo na sua vida. Não se preocupe. Sua hora vai chegar. Perto da praia, versículo 7. Havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Olha Deus cuidando dos detalhes. Olha Deus levantando pessoas para te abençoar. Olha Deus levantando pessoas para te hospedar. Para falar, olha, eu vejo Deus na sua vida. Queridos, Deus prepara tudo. Deus prepara tudo quando estamos posicionados com eles. Não importa a tempestade, as lutas, as batalhas. Deus também traz o refrigério. Deus prepara pessoas para caminhar com a gente. Aí começa, né? Deus quer usar você. Porque o pai de Públio, ele estava doente com febre e desinteria. Mas Paulo entrou, orou por ele, versículo 8, impondo as mãos o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Essa tempestade que você está enfrentando, ela se levantou, porque mais à frente tem bênção para você. Mais à frente você vai revelar a glória de Deus. Isso que você está atravessando é para mudar de fase. Isso que você está atravessando, escuta o que eu estou falando, que eu estou falando debaixo da autoridade do nome de Jesus. Essa luta, essa tempestade é para aumentar o seu dom, é para aumentar a sua autoridade, é para você impor as mãos e a pessoa ser curada. É Deus falando, meu irmão, minha irmã, filho meu, eu estou contigo, eu vou te usar tremendamente. O inimigo não quer deixar. Sabe o que acontece, queridos? Quando Jesus ia para Gadara, quando Jesus estava chegando em Gadara, para libertar um gadareno, antes ele enfrentou o quê? A tempestade. Ele repreendeu o vento. Ele repreendeu o vento. De onde estava vindo aquela tempestade? De Gadara. Porque os demônios do gadareno não queriam que Jesus pisasse em Gadara. Porque saiu do gadareno 6.000 demônios. Para onde Deus está te levando, você vai ser bênção. Para onde Deus está te levando, o lugar que Deus vai te colocar, você vai ser bênção. Mas o mundo espiritual já sabe, então ele começa a querer te impedir de pisar lá. Não esmoreça na sua fé. O diabo está querendo te parar, porque aonde você vai chegar, Deus vai te usar profundamente. A sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Então o diabo já inventa a tempestade, ele cria a tempestade, para quê? Para não deixar você chegar no destino final. Paulo curou os enfermos tudo daquela ilha. E outra coisa, depois da tempestade vem a bonança. Versículo 10. Como resultado. Lê aí, ó. Como resultado fomos cobertos de presentes e honras. Quer dizer que tudo que você perdeu na tempestade, você será restituído com muito mais. Tudo que Jó perdeu nos dias difíceis foi restituído para ele.
Meu Deus, o que eu estou falando aqui é muito profético. Tudo que você perdeu nos dias de tempestade, dias difíceis, tudo que Satanás te roubou, Deus te restituirá 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Eu acho que você não entendeu. Presentes financeiro. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Porque uma pessoa, quando ela é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Porque uma pessoa, quando ela é um dizimista, um ofertante fiel, Deus honra sim. Deus restitui sim. Tem gente que na primeira tempestade para de ofertar, para de abençoar o irmão. Olha aqui o que Deus está falando. Como resultado, Lucas está contando, fomos cobertos de presentes financeiros e honras. Honra é diferente de presente. Quarta-feira eu vou pregar sobre a honra. Eu vou pregar sobre financeiro. Quarta-feira eu vou trazer uma pregação sobre o princípio da honra. Paulo, Lucas, quem estava com Paulo foram, porque Paulo foi. Não, fomos. Porque a bênção que está sobre a sua vida, se você vencer a tempestade, vai abençoar todos ao redor. Todos ao redor. Vença a tempestade. Porque a bênção vai transbordar. A bênção já transborda de você no meio da tempestade. Ninguém morre por sua causa. Ninguém perde nem fio de cabelo por sua causa. Agora, depois da tempestade, no tempo da bonança, vai chegar, né, gente? Fala amém. Vai chegar. Fomos cobertos de presentes e honras. E mais. E mais. Ó, para finalizar a nossa pregação de hoje. E chegada a hora de partirmos, que ficar 3 meses nessa ilha, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários para a viagem. A viagem é a vida, queridos. Deus sempre vai levantar. Já fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Deus levanta pessoas para suprir. Deus, além de dar presente, honra, Ele supre as suas necessidades. Pastora, e aí? Fica firme. Fica firme na presença. Não desista, não esmoreça, não desacredite. Ah, está demorando demais, pastora. Estou ficando velho. Estou ficando velho. Que isso? Quando chega o tempo da honra, né? Fala assim que Ele vai trazer tanto que você nem vai lembrar o tempo que passou. Olha José, gente. Todo mundo quer o governo do José, mas não quer as provas de José. Né? Ah, eu sou governador do Egito, eu quero ser governador do Egito. Mas e se José tivesse desistido lá com os irmãos no poço? E se José tivesse desistido no Egito, na casa de Potifar? E se José tivesse desistido quando ele foi esquecido na prisão? Mas ele não desistiu, ele focou. Ele tinha uma palavra. Ele tem um Deus. Ele tem um Deus que sabe o dia e a hora de honrar. Ele tem um Deus que não perdeu o controle de nada. Qual que é o nosso papel, pastora? Ficar firme, firme, confiante, orando e crendo que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Pode aplaudir direito, gente. Essa semana você vai orar. Você vai usar a autoridade que Deus colocou na sua vida. Não vai agir pela carne, não. Não vai agir pela carne. Você não vai falar uma palavra sem antes orar. Essa semana você vai focar no espiritual. Foco no alto. Foco no alto, na palavra que vem do alto. Amém? Ah, mas Deus está em silêncio. Fique em paz. Está em silêncio, mas Ele não é surdo.
Ele está em silêncio, mas Ele não é cego. Ele não é Deus de pau e pedra que não ouve, não vê. Não. Ele vai mudar a sua história. Olha tudo que Deus falou nos louvores hoje. Olha tudo que nós estamos atravessando em dias difíceis. Mas nós servimos a um Deus grande. Quero que você ore agora, focando. Já focou no problema? Deus já sabe o que você está passando. Deus já sabe sua dificuldade financeira. Deus já sabe suas frustrações, suas angústias. Deus já sabe. Hoje nós não vamos fazer como... Nós não vamos olhar a tempestade, nós não vamos julgar nada fora. Nós vamos focar em Deus. Nós vamos olhar para a grandiosidade dEle. Amém? Então você vai elevar os seus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te exaltar. Essa manhã sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada. Então, Senhor, nós estamos aqui para te louvar, engrandecer teu nome, glorificar o teu nome. Senhor, sabemos que o Senhor conduz a nossa vida. E que nesses dias difíceis, nesses dias de peleja, aqui embaixo, nós olhamos para o alto e nós falamos e declaramos que temos um Deus grande, um Deus soberano, um Deus que está operando na minha vida, um Deus que está indo na frente, que está abrindo o caminho, um Deus que tem me livrado do mal. Começa a orar, igreja. Começa a exaltar o nome dEle. Eu creio que há um Deus no sublime trono, no controle da minha vida, e que essa semana ainda eu verei a resposta, que essa semana ainda eu verei a cura, que essa semana ainda o Senhor vai bater o martelo na minha causa, porque eu não sirvo um Deus pequeno. Eu não sirvo um Deus de pau e pedra, mas eu sirvo um Deus vivo. Um Deus vivo. Eu creio no Deus que vai trazer o recurso. Eu creio no Deus que tem levantado pessoas para me abençoar. Eu creio no Deus que tem levantado, que vai me dar a visão, a direção, a resposta. Eu não sei como e nem quero saber, mas eu confio no Senhor. Eu declaro que eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor está direcionando tudo. Eu confio que o Senhor vai providenciar. Eu acredito nas promessas que o Senhor tem para mim. Eu creio nos seus planos. Eu creio nos planos que o Senhor fez para mim. E eu quero vir hoje nesse culto aqui, Senhor, não mais para desabafar problemas, mas para dizer: eu creio nos seus planos. Eu creio naquilo que o Senhor tem para mim. Eu creio, Senhor, que prejuízo nenhum ficará na minha vida. Eu creio que o Senhor levantará pessoas abençoadas para caminhar comigo. Começa a dizer isso. Eu creio, Senhor, na cura. Eu creio, Senhor, no milagre. Porque eu não sirvo um Deus pequeno. Porque Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. E o Senhor não se esqueceu de mim. A Tua mão não se encurtou. Aleluia. Começa a adorar a Ele. Confiante que Ele está conduzindo a sua vida. Aleluia.